Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a Renata Fonseca, que é gerente de políticas públicas do SEBRAE em Alagoas, e com ela vamos tratar especificamente sobre a 8ª edição da Feira do Empreendedor aqui em Alagoas, que é promovida pelo SEBRAE e que vai ser realizada no período de 18 a 21 deste mês, das 14 às 9 da noite, no Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, em Jaraguá. Eu agradeço antecipadamente a senhora Renata Fonseca por estar aqui conosco e comecemos justamente com as atrações, né? Qual o diferencial para essa 8ª feira e o público esperado, que é sempre recorde, né? A cada feira aumenta o número de participantes e também das pessoas que vão lá conhecer. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui em nome do SEBRAE, na TV Assembleia, divulgando esse trabalho, que é um trabalho que envolve a todas as unidades do SEBRAE. Então, o visitante, o candidato empresário, o empresário que estiver lá, ele vai poder ter acesso a várias capacitações, vai ter acesso a todo o sistema de orientação empresarial, consultorias e uma série de atividades também ligadas à questão da tecnologia. Essa é uma feira que tem como característica muito esses novos negócios que estão surgindo no mercado, como negócios de impacto social, startups, várias dessas casos de sucesso desses segmentos. Então, é uma feira que ela é nova porque é única, mas ela também traz muita novidade nos temas que estão sendo ofertados. Então, desde turismos destinos inteligentes, então toda essa junção da tecnologia disponibilizada para a sociedade como melhoria de serviços, tanto público como privados, vão ser abordados lá nesse evento. Ou seja, é uma feira de empreendedorismo do sistema SEBRAE, que pode-se dizer que é o maior dos eventos que o SEBRAE tem realizado, anualmente, a cada 2 anos, é isso? Exatamente, a cada 2 anos o SEBRAE, então, oferece essa Feira do Empreendedor, que é exatamente para estimular novos negócios e fortalecer já os existentes. Lá a gente também tem um espaço de pessoas que querem ter representantes comerciais, mini franquias. Então o empreendedor, ele pode, às vezes ele não tem ideia do negócio. Lá ele vai ter um salão de oportunidades, onde ele vai poder entrar em contato com essas pessoas que querem ou ter representantes, ou vendedores locais, ou acessos a franquias, desde franquias de baixo custo a um custo um pouco mais elevado. É um ambiente de prospecção de negócios também, né? Exatamente, você falou a palavra certa, informação e prospecção. Então, tanto ele pode prospectar e já ir atrás das informações, ou seja, se ele resolver abrir aquele negócio, o que é que ele vai precisar da vigilância sanitária, do meio ambiente, da junta comercial, são todos parceiros importantíssimos que vão estar lá. O CRC vai estar lá também, dando informações contábeis de como organizar uma empresa. Então, assim, é para ele ter todo um leque de informações para ele poder tomar uma decisão. E de segurança, né? Porque está num ambiente em que você está arriscando muitas vezes todas as suas economias no negócio, sendo um empreendedor. E para isso, nos dias de hoje, sobretudo, tem que a economia oscila e está mais para não investir, apesar, né, de o brasileiro ser destemido para qualquer crise, esse capital da vontade de fazer cria uma ambiência mais favorável, né? A gente, no SEBRAE, tecnicamente, a gente costuma dizer que existe sempre o investidor, o empreendedor por oportunidade e aquele investidor por necessidade. O que é que diferencia os dois? O empreendedor por oportunidade normalmente é aquele que está no mercado, viu uma grande oportunidade, ele se estrutura para atender uma necessidade do mercado. O de necessidade, às vezes, é uma pessoa que perdeu o emprego e precisa continuar sustentando a família, enfim, mantendo a sua vida. Então, ele, por necessidade, ele vai atrás de abrir uma empresa. Então,
Qual a diferença desses dois? Normalmente, o empreendedor por oportunidade, ele tem uma visão mais crítica e ele investe mais tempo no que a gente acha que é o fundamental, é o planejamento do seu negócio. Que vai determinar, muitas vezes, o sucesso desse negócio. O empreendedor por necessidade, por vezes, ele tem uma necessidade premente e ele tem uma tendência a não valorizar tanto a questão do planejamento. E são negócios que, assim, não são todos, mas alguns acabam não dando certo por falta de planejamento. É o que justifica, por exemplo, a gente observa na cidade, não é difícil a logística de Maceió, observar que negócios que abrem e fecham com uma rapidez incrível. Isso tem a ver com a falta de planejamento, muitas vezes? Tem. O empreendedor brasileiro, ele é muito criativo e muito... persistente, mas supera facilmente as dificuldades. Mas ele falta uma questão de um profissionalismo. As pessoas precisam entender que, assim como ser médico, ser professor, ser advogado, o empreendedor ele precisa se capacitar enquanto empreendedor. E ter a logística também favorável ao seu negócio. E a outra questão, assim, na doutrina toda sobre empreendedorismo, o que a gente percebe? Grandes investimentos vêm de grandes erros. Então, grandes empresários, quando a gente lê a bibliografia deles ou estuda as trajetórias empresariais deles, a gente percebe que eles passaram por vários pequenos negócios até achar o seu verdadeiro foco. É lógico que a gente não quer isso, e o Sebrae está para minimizar esses desgastes, muitas exatamente, vezes, né? Porque, como você diz, às vezes, como o Brasil, a gente tem problemas de crédito ainda, principalmente para as pequenas empresas. O empresário, ele, a maior parte das vezes, inicia o seu negócio com capital próprio, ou seja, pega as encomendas todas dele, as economias dele, às vezes pega o valor que ele recebeu numa rescisão trabalhista e deposita nesse primeiro empreendimento. E esse primeiro empreendimento, às vezes, não dá certo. Então, o Sebrae tem feito um trabalho, sim, com algumas instituições de crédito, inclusive no âmbito nacional, através da nossa central em Brasília, no sentido de facilitar o acesso a esse crédito, porque se ele não gastar o patrimônio próprio, ele pode ter chance de começar um segundo negócio com mais aprendizado. Eu digo assim, é como você ser estagiário com o seu capital, então o risco é muito grande. Né? A gente, quando faz faculdade, a maior parte das pessoas tendem a fazer estágios para aprender aquela profissão que escolheu. E o empresário, infelizmente, ele não tem esse hábito, né, de perceber que ele tem que estudar, ele tem que se profissionalizar enquanto empresário. Né? Exatamente. Voltando à questão das oportunidades de negócios com essa estrutura que será montada, né? Negócios que são fechados ou viabilizados com baixo investimento? Tem inclusive franquias assim de R$5 mil, R$6 mil. A maior parte dela é de prestação de serviços, né? Eu não vou contar quais são, né? Que é para todo mundo participar. Mas a gente tem sim, hoje existe um segmento que são chamadas de micro franquias. Então essas micro franquias já são para microempresas receberem as franquias. Então você não precisa necessariamente de um grande investimento. O que denomina uma franquia na sua essência, seja ela de porte maior, médio ou pequeno? A franquia é alguém que tem um negócio que já deu certo, né? E ela passa esse modelo de negócio fechado para quem contrata o serviço dela. Então, mas a pessoa que se habilita ela a representar uma franquia, é. ela tem que se adequar às exigências. Isso. Por quê? Porque aquele que já tem o negócio e vai transferir, é uma transferência de tecnologia para aquele que está recebendo, ele sabe o know-how, ele sabe como fazer, ele já tem os canais de distribuidores, ele já tem o canal de fornecedores. Então, inclusive, quem está recebendo essa tecnologia toda, essa experiência toda, paga por isso. Né? Por quê? Porque alguém lá atrás já investiu muito dinheiro em pesquisa de mercado, em pesquisa de consumidor, em pesquisa de produto, tudo. Então, quando o empresário recebe
adquirir uma franquia, né? Ele faz um contrato de franquia que nada mais é do que a transferência daquela tecnologia desenvolvida por aquela marca. Inclusive, ele recebe o direito de usar a marca, né? Porque a marca é propriedade de quem desenvolveu o projeto. No geral, aqui em Alagoas, qual é a tendência maior para a representação, para quem investe em franquias? Que setor tem um apelo maior? Serviços. Hoje a gente tem comércio bastante, né? Mas os serviços vêm crescendo muito. Predomina. De um modo geral, o serviço no Brasil é o que mais cresce proporcionalmente, né? E a carga tributária continua, digamos assim, nós sabemos que o MEI, por exemplo, né, hoje, se atingir uma faixa mínima, além daquilo que está no geral, o empreendedor vai pagar muito mais de tributação. Né? Existe, inclusive, a partir de janeiro de 2018, a gente tem novas faixas de enquadramento. Né? Essa era uma preocupação que todo o sistema SEBRAE, junto com algumas lideranças políticas, vinham já fazendo algumas simulações, inclusive com a Receita Federal, no sentido de deixar essa passagem de faixa mais suave. A gente costuma brincar que antes ele tinha um degrau enorme para subir, e a partir de janeiro é a questão dele ter como se fosse uma rampa, que ele pudesse sentir menos no bolso ou no faturamento, menos impactante no seu faturamento. Então, as várias tabelas do Simples Nacionais foram bem reduzidas, né? As faixas também foram reduzidas, elas estão maiores, então você tem uma flutuação um pouco maior, e o que passar vai pagar o diferencial só do que passou. Então, se ele tiver, já há um entendimento nesse sentido. Não, já tem uma lei aprovada. Já está tudo pronto. É uma lei complementar que altera a Lei Complementar 123, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Então, essa lei que foi aprovada o ano passado, ela entra em vigor em janeiro de 2018, que é a Lei Complementar 1555, que já traz as novas... Inclusive, aumenta a faixa do MEI, que passa de R$60 mil ano para R$81 mil por ano. Já para dar aí um pouco um fôlego maior, é quase como uma atualização, para que ele possa ter um faturamento um pouquinho melhor. Na feira haverá também a exposição de equipamentos e máquinas, né? Então, os setores da economia, digamos assim, o agronegócio também pode estar presente? Exatamente. Tem muitas máquinas de produção. Então, as pessoas que querem serviço vão ter micro franquias de serviço, e quem quer ter uma fábrica de produzir alguma coisa vão ter lá a oportunidade, sim, de máquinas e equipamentos para ele construir a sua própria fábrica. Orientação, consultoria, tudo isso também para viabilizar uma boa gestão empresarial estão garantidos na feira? Exatamente. A gente tem uma área muito grande de orientação empresarial. A gente está levando, além de todos os parceiros, o Governo do Estado, município de Maceió, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Desenvolve. Então, vários parceiros vão estar lá à disposição para orientar o acesso ao crédito, a legalização, a formalização das empresas. Que isso é fundamental, não é? As pessoas muitas vezes quer ser um empreendedor, mas tem que saber que a formalização do negócio é o primeiro passo para que não se tenha prejuízos ainda maiores ou inviabilize seu negócio lá na frente. Exatamente. Né? Ele precisa saber quais são as obrigações que ele tem que ter, por mais simples que seja, mas ele tem uma série de obrigações que ele tem que ter, inclusive para formar o preço dele. Porque ele tem que tirar do preço dele as taxas, os tributos, que são obrigações que ele tem para o governo, né? No sentido de contribuição social, muitas vezes também. Os tributos, né? Os tributos de uma forma geral. Então, ele precisa saber, precisa conhecer, porque aquele tributo vai ser, vamos dizer assim, vai ser um dos itens que vão compor o preço do produto ou do serviço que ele tem que pagar. Do final, o produto Exatamente. final. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu fiz o teste de ASE porque eu quero ser mãe.
Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida tá ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC. Cidadania se conquista. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a gerente de políticas públicas do SEBRAE aqui em Alagoas, a Renata Fonseca, que nos falou e vai continuar falando sobre também a 8ª edição da Feira do Empreendedor de Alagoas, que será realizada nos dias 18 e 21, entre 18 e 21 deste mês, das 14 às 21h30, lá no Centro de Convenções, em Jaraguá. Mas agora, dentro dessa questão, desse universo do empreendedorismo, eu coloco aqui a questão dos 200 anos de Alagoas. O SEBRAE está inserido nessa transição, participou ativamente dessa transição de uma cultura essencialmente agrícola aqui do estado e passando justamente para essa vertente comercial que a gente pode observar tanto no processo de industrialização como também no comércio, na área de serviços propriamente. O Estado hoje se coloca de uma maneira bem mais, digamos assim, confortável em relação a outros da federação. Se a gente for avaliar a crise econômica e política que vive o país, né, tem estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que estão numa situação calamitosa, não paga servidor público, enfim. A economia se mede muito no estado, como o de Alagoas, quando não se paga ao servidor, né? Isso está muito claro. O que dizer hoje dessa perspectiva do estado de ser levado pelo caminho da industrialização, esse processo de transição que agora está se materializando melhor? Eu acho que ao longo desses anos, a diversificação do setor agrícola, eu acho que talvez seja o grande ponto, porque a agricultura ela continua sendo muito importante para o estado de Alagoas, né? Só que ela sai da cultura, da monocultura da cana-de-açúcar, que é importantíssima, inclusive, para a manutenção do estado, porque contribui com impostos, né? Mas a diversificação do pequeno agricultor, né, para outras atividades, ela é importante, inclusive, para a nossa subsistência. Por quê? A pauta de importação de Alagoas, de produtos básicos da nossa cesta de alimentos, ainda é muito grande. Então, a gente vende do sul e do sudeste muitas verduras e muitas frutas que poderiam estar sendo produzidas aqui. E esse recurso ficar aqui. E com uma qualidade melhor, porque uma coisa é ela sair de Arapiraca para chegar em Maceió, outra coisa é sair de São Paulo para chegar aqui, a qualidade certamente não é a mesma. Então, a Secretaria de Agricultura e o SEBRAE tem sim trabalhado no apoio ao agronegócio. A gente tem algumas cadeias que estão se fortalecendo. A gente tem um caso bastante exitoso que é a cadeia do leite, né, que não só tem sido fortalecida no campo, né, através de projetos de inseminação artificial para melhoria genética do gado, como também vem sendo fortalecido a parte da industrialização. Então, a questão de trabalhar os laticínios, os derivados todos de um modo geral, né, é um grande projeto do governo do estado, o SEBRAE, a Federação da Agricultura, enfim, vários parceiros aí, a escola técnica, se uniram para trabalhar tanto o campo como a indústria e vem dando resultados muito interessantes. A produção de leite no estado vem melhorando bastante. O SEBRAE entra, inclusive, com consultorias de gestão dentro das fazendas, né, das pequenas fazendas,
para que o produtor possa tirar o melhor proveito das suas vacas, do seu gado, né? E que esse leite de qualidade possa ter maior valor no mercado e possa ter produtos na indústria cada vez melhor. Ser mais competitivo, Mais não é? competitivo. Tanto então, regionalmente como exatamente. para o país. Então o Sebrae tem apoiado também muito fortemente a questão do agronegócio, né? Tem trabalhado a indústria, né? O principal parceiro além do governo do estado é a Federação das Indústrias, tem sim feito um trabalho de cerâmicas, construção civil, toda a cadeia de moda e vestuário tem sido muito trabalhado, a cadeia do químico e plástico também tem sido trabalhado e sempre pensando na cadeia como um todo. Às vezes você tem uma grande empresa, mas essa grande empresa ela depende de pequenas empresas. Então, quando a gente às vezes pensa numa cadeia, a gente tem que pensar todos os elos, porque a grande empresa ela terceiriza muitas coisas. Então, tudo que ela compra, às vezes ela não vai fazer o fardamento dentro da indústria, mas ela vai comprar de uma pequena indústria de fardamento local. Então, esse tem sido sempre o conceito do Sebrae de integrar esses elos de uma mesma cadeia produtiva. Eu lembro dos primeiros trabalhos e pesquisas do Sebrae que denominava os arranjos produtivos locais, não é? Hoje, qual é a relação que se tem na política pública consorciada com a academia do Sebrae, digamos assim, não é? Com a orientação técnica? Como se vê hoje o arranjo produtivo local? Ele tem uma outra denominação? Evoluiu? O que é que se tem? Não, alguns naturalmente amadureceram mais do que outra pela própria configuração e os apoios que foram recebendo ao longo do tempo. Todos eles continuam sendo trabalhados pelo Sebrae, aquele público-alvo, né? O programa de arranjo produtivo local é do governo do estado e o Sebrae é um dos parceiros, né? Então, ele continua existindo, sim. Né? Mas o Sebrae abraçou de tal forma que a ideia que se tinha publicamente de que era uma semente do Sebrae. Pelo Sebrae entender que aquela região tinha uma vocação e aquela vocação podia, um número maior de produtores podia fazer a diferença. Né? Às vezes você tem um pequeno produtor que ele não consegue sozinho. Então, a ideia era articular... Consórcios, né? Não só consórcios, mas articular soluções. Então, muitas vezes a solução estava dentro da UFAO e o Sebrae conseguia trazer um pesquisador da UFAO para resolver o problema daquele pequenininho que estava ali no sertão, mas que não era mais um, eram 50, 60... Então, ficava mais fácil de articular. Então, todas essas atividades, elas continuam sendo trabalhadas pelo Sebrae, sim. Pois é, e com relação justamente à contribuição científica, que é muito importante quando o poder público se predispõe a beber na fonte da academia, na fonte do pesquisador, da universidade. Essa parceria, ela tem sido fortificada? Tem. A FAPEAL, nesses 2 últimos anos, tem tido um papel assim, importantíssimo de aproximar a academia do produtor. Né? Então, através de vários editais de inovação, a FAPEAL tem ido atrás de captar recursos para a inovação e ela lança editais para os empresários da pequena empresa, de um modo geral. Né? Ela tem alguns para os grandes, mas a gente acompanha os da pequena empresa. E eles têm sim conseguido aproximar pesquisadores da universidade às pequenas empresas, levando soluções para essas pequenas empresas através desses financiamentos. São projetos articulados, alguns com recurso próprio do governo do estado e muitos são recursos que a FAPEAL tem captado junto ao governo federal para serem desenvolvidas pesquisas aqui no estado de Alagoas. Qual é o maior desafio hoje para o microempreendedor ou o empreendedor, enfim, ainda está relacionado à questão dos tributos? Olha, sim, sempre há o que melhorar, né? Mas eu diria que o grande desafio é perceber as mudanças que estão chegando, né? Que não são poucas. A gente sabe que
o conceito de negócio, inclusive, que a gente vem trabalhando, que provavelmente a minha geração cresceu conhecendo, não é o conceito de negócio que vai ser desenvolvido nos próximos 15, 20 anos. Então, estar atento a essas mudanças, né, é importantíssimo para que ele se reposicione no mercado. Sobretudo com as tecnologias. Exatamente. Né? Então, moedas diferenciadas até. Fugir dessa tecnologia pode ser o fim de algumas empresas tradicionais que a gente tem no estado de comércio. O próprio conceito de comércio tem mudado. Eu lembro porque um apelo de propaganda emblemático que nós vivenciamos aqui em Alagoas, quando se dizia que se no Recife tem, na casa do colegial também tem. Né? É um caso clássico, né, de não ter acompanhado a evolução e se manter naquilo que a gente já sabia que estava sendo ultrapassado. Né? Exatamente. Então, assim, tem que estar, como diz os meninos, tem que estar ligado, né, nessas mudanças, porque elas são inevitáveis. Elas já chegaram, né? Há alguns setores mais, outros menos, mas elas já estão aí. Inclusive, a gente pode perceber isso dentro do próprio poder público, né? O próprio governo federal, o governo estadual, eles têm usado dessas tecnologias para monitorar os empresários. Né? Então, assim, é preciso que todos entendam essa mudança, né? E se antecipem. Eu acho que a maior dificuldade, assim, o imposto é o que eu digo, sempre há o que melhorar. O Sebrae tem feito um trabalho grande em relação a isso, desde a implementação da lei geral, mas o que só depende dele é se apropriar dessas novas tecnologias. Né? O resto depende de uma articulação. Para não se ultrapassar. Exatamente, exatamente. O que está nas mãos dele é se apropriar dessa tecnologia. Imposto, a gente tem que brigar, a gente tem que discutir, convencer. Paralelamente. Mas eu acho que o que está na mão dele é exatamente se apropriar dessas tecnologias que estão chegando, novas formas de entregar o produto, novas formas de se relacionar com os clientes. Agilidade no atendimento, agilidade, qualidade. Inclusive, hoje a gente vai ter na feira maratonas de negócios sociais, que são exatamente empresários que entregam coisas para a sociedade e que conseguem manter um lucro reduzido, mas mantém líquido. Vamos... Bom, é o conceito exemplo por isso. De empresas de impacto social. Né? É um novo setor da economia que se... O terceiro setor... Que se colocava antes, empresas. Que se colocava antes, não são empresas mesmo. Convencionais. Mas elas têm uma razão de ser diferente. O que diferencia essas empresas na prática? A razão de ser. O que acontece? Por exemplo, tem um caso de um escritório de arquitetura que abriu numa região da Zona Leste extremamente pobre de São Paulo, né? E ela conseguiu vários patrocínios e ela faz, por exemplo, a reforma do seu puxadinho, só daquele puxadinho. Ele faz um projeto para o seu puxadinho. Então você... Isso minimiza e muito. Às vezes ela quer só, por exemplo, a parte estética, mas ele percebe que tem um problema de resistência da viga, então ele inclui no projeto. E ela paga a reforma de um cômodo em 24 vezes. Caramba, e ainda tem o valor agregado de não contribuir para o desenvolvimento de uma cidade desordenada, né? Que é justamente assim, nas periferias das pessoas. Às vezes a pessoa não tem como mudar de barraco ou de casa, né? De habitação, uma habitação mais simples, né? E eles conseguiram, então, ter um lucro, é um lucro menor, né? Mas eles contribuem, mas tem a sensação de... tem a certeza que estão contribuindo com uma sociedade melhor. É uma ação de cidadania. Mas eles têm lucro. Mas com lucro, exatamente. Então, assim... tem um valor agregado. Exatamente. Tem um outro caso que era um pessoal que fazia instalação de hardware, que conseguiu colocar em comunidades mais afastadas da cidade as antenas que os clientes deles não queriam mais, né? E com isso ele passou a disponibilizar, então, acesso à internet para aquelas pessoas que não tinham como pagar. Então, elas começaram a pagar um valor bem baixo, R$20, alguma coisa que eles pudessem pagar. E quem é que custeava o resto da operação? As empresas de pesquisa, as grandes empresas que precisavam conhecer aquele público. Então,
hábitos de consumo, população, renda, tudo isso começa a ser gerado. Uma base de dados de pesquisa. É o que são chamadas Big Datas, que são informações que você pode vender sem prejudicar o usuário. Então, ele não vai dizer que a Renata é o algoritmo, mas ele vai dizer, olha, naquela comunidade as pessoas se comportam daquele jeito, gostam de ir no tal horário, consomem dessa forma. Então, essa informação, para quem está produzindo do outro lado, as grandes empresas, ela é fundamental. Então, ele consegue oferecer um serviço para a comunidade de baixa renda e consegue também ter a sua receita. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Renata Fonseca, gerente de políticas públicas do SEBRAE em Alagoas. O nosso assunto, entre as questões da gestão empresarial, do micro e do empreendedor, e estamos falando também da 8ª edição da Feira do Empreendedor aqui em Alagoas, que é promovida pelo SEBRAE a cada 2 anos e realizada este ano de 18 e 21 de outubro, este mês, das 14 até as 21h30, lá no Centro de Convenções, em Jaraguá. Eu pergunto, a escolha dessa temática, ou melhor, o foco, né? Toda a ação da feira está direcionada à educação e cultura empreendedora. Como viabilizar este sentimento, não é? Essa proposta diante de um Estado que é recordista em analfabetismo? Veja, a proposta da feira é trazer à tona a questão da cultura empreendedora. O foco do SEBRAE é a cultura empreendedora dentro das empresas, mas a cultura empreendedora é uma atitude frente à vida. Independente. Inclusive, alguns estudiosos usam o termo do intraempreendedor, que é o empreendedor que às vezes é gerente de uma área de uma grande empresa, pode ser dentro da política. Então, você tem aí outras aplicações da atitude empreendedora aonde você estiver. Da iniciativa. Da iniciativa empreendedora. Então, esse foco ele é muito importante porque a gente começa a trabalhar a cultura empreendedora já nas escolas. Né? Do primeiro grau menor, é lógico que eles não vão sair de lá empresários, mas é mostrar que você pode ter uma atitude empreendedora em relação à vida desde os pequenos. E o Estado empreendedor é um Estado que tende a resolver mais os seus problemas, quanto mais as pessoas tiverem atitudes empreendedoras, né? Com certeza a gente consegue mudar a realidade desse Estado, inclusive em relação ao nível de analfabetismo, que ainda é muito alto no nosso Estado. Mas o empreendedor, ele necessariamente não tem que ter uma formação universitária, né? Existem alguns... Precisa ser vocacionado, né? Também. Exatamente. Tem uma coisa grandes empreendedores não eram alfabetizados e venceram na vida. Óbvio que no meio do caminho precisaram contratar grandes especialistas, mas para começar um negócio eles não precisaram. A visão empreendedora. A visão empreendedora fez com que eles tivessem esse início. Lógico, se você tem um planejamento, se você tem organizado, a chance de você ganhar
Eu sempre comparo assim, um grande atleta, né, e o empreendedor nato. Então, um grande atleta é aquele que já nasce com dom. Agora, se ele treinar, ele vai ser melhor ainda. Pois é, os resultados vão mais longe. Aprimorados. Então, exatamente. Às vezes você tem um empreendedor por vocação, que ele tem o que a gente chama de um espírito empreendedor, mas se ele se educar, ele com certeza vai chegar mais longe também. Mas não é pré-requisito para ele ser empreendedor que ele tenha um nível universitário. Ele precisa ter uma visão do todo, que às vezes ele consegue mais. A parceria, né, que é feita por meio, a senhora já falou, governo do estado, prefeitura de Maceió, e outras prefeituras que o SEBRAE chega. O SEBRAE hoje chega a todas as prefeituras no estado? Então, nós atendemos a 102 prefeituras, sim. Alguns eventos a gente tem a participação da maioria delas, mas a gente escolhe, esse ano a diretoria indicou 30 municípios para a gente fazer uma atividade mais intensa, né, através de consultorias. O ano que vem serão mais 30, porque a gente tem uma equipe pequena e tem que fazer algumas escolhas. Mas a gente atende aos 102 municípios. E trabalhando os municípios, assim como a parceria com o governo do estado, a gente trabalha no que a gente chama de ambiente favorável para os pequenos negócios. Então, a gente pode melhorar a gestão da empresa, pode melhorar, contribuir com a inovação da empresa, mas se ela estiver num ambiente favorável também, ou seja, com menos tributos, com menos burocracia, com compras governamentais sendo feitas das pequenas empresas locais, que é uma vantagem. Então, tudo isso é o que o SEBRAE vem trabalhando nos municípios, né? Tem alguns municípios que todos os editais, inclusive, já estão saindo com benefícios para as pequenas empresas, e várias pequenas empresas locais têm ganho. E a vantagem é que o recurso fica no próprio município. Essa novidade que está sendo lançada agora, nessa 8ª feira, de o empreendedor poder atuar como voluntário, como isso se dá? Então, essa experiência vem, inclusive, da observação dos mega eventos que a gente teve agora no Brasil, né? O SEBRAE esse ano, com os cortes de recursos que houveram também no nosso orçamento do ano passado e desse ano. O contingenciamento do governo federal chegou ao SEBRAE também. Porque a gente... mais ou menos, a gente não tem verba do orçamento federal, mas a gente teve alguns cortes e a queda da arrecadação também impactou na nossa queda de receita. Mas a gente percebeu que poderia ser uma grande oportunidade, assim como a exemplo das Olimpíadas e da Copa, que voluntários vieram trabalhar. Era uma oportunidade para o SEBRAE abrir as suas portas para essas pessoas, né? E uma oportunidade dessas pessoas vivenciarem o maior evento de empreendedorismo que nós temos no estado. Qual é o critério de participação? As inscrições já foram fechadas, né? Já está definido o quantitativo de empreendedores voluntários? Teremos 31 voluntários trabalhando, apoiando as atividades executadas pelos nossos colegas do SEBRAE. Então, eles vão estar desde a área de atendimento na triagem, sempre supervisionado, eles foram capacitados, né? Apoiando, então, várias atividades. É um apoio técnico-logístico para o Exatamente, exatamente. E para eles é uma oportunidade, a maior parte é estudante, né? Eles são estudantes. E pode despertar para o empreendedorismo também. Também. Eles estão dentro do SEBRAE. E uma coisa, assim, bem legal foi o SEBRAE fez uma parceria esse ano com a associação... Amor 21, que trabalha com crianças e jovens Down, que foram capacitados e eles vão estar trabalhando na feira, na parte da recepção dos eventos. Esses meninos foram todos treinados, inclusive um deles abriu uma empresa com apoio dos pais e vai estar vendendo na praça de alimentação. Ele abriu uma empresa de cachorro-quente, e ele vai estar lá vendendo. Então, esse projeto, essa parceria é feita com o projeto Amor 21, que capacitou 50 jovens portadores de síndrome de Down para o mercado de trabalho, e o próprio SEBRAE já está absorvendo em seus eventos. Pois bem. Então, assim, são duas experiências novas que o próprio SEBRAE está tendo nessa feira. Agora me fez lembrar que no período, poucos anos, nós víamos em supermercados pessoas
especiais, não é? Surdas, mudas, né? Atuando no mercado de trabalho. E hoje já não se observa mais com tanta frequência assim. Será que... Não, a legislação continua a mesma. As grandes empresas ela tem que ter um percentual de vagas, oportunizar vagas para as pessoas com necessidades especiais, sim. Né? Então, eu não sei especificamente o que está acontecendo. Mas com os adolescentes, né, eu estou sorrindo porque foi para a gente uma experiência muito gratificante conviver com eles ao longo desse ano de capacitação. Né, eu digo que eles enchiam os nossos corredores de alegria e um barulho gostoso de jovem lá dentro, são muito afetuosos. Então foi uma experiência muito emocionante para a gente também ver como eles chegaram e como eles saíram como profissionais, receberam certificado e estão sendo contratados não só pelos eventos do Sebrae, como outros parceiros também eles já estão participando. A questão do startup, vocês vão ter uma experiência semelhante ao que se tem feito em outras rodas de negócios, digamos assim, no país? Isso, as startups vão estar presentes, vão ter pontos de encontros, vão ter lançamentos de desafios, né? Semana passada teve o Startup Weekend, apoiado pelo Sebrae, que também é para desenvolver novas startups. E ela vai estar perpassando por todos os setores, serviço, comércio, indústria, público, né? O para setor quem público. Não domina essa informação, que vem a ser... Startups são empresas nascentes, né? Na maior parte que entrega aplicativos para o setor. A gente é colocado um problema, e a maior parte dos jovens, esses jovens então têm normalmente 24 horas para desenvolver um aplicativo que resolva aquele problema. A solução desse problema. Exatamente. Então ele entrega uma solução posta ou pelo privado ou pelo setor público. O Estado de Alagoas já fez um Startup Weekend para entrega de alguns produtos para a Secretaria da Fazenda, inclusive. Maceió está organizando, então vários setores públicos também vêm contratando essa forma de resolver os seus problemas através dessas empresas. São empresas que estão nascendo. Se os jovens têm uma forma de apresentar, eles têm que apresentar em 5 minutos a ideia. Se a ideia for aprovada, aí sim vai-se para a legalização, formalização dessas empresas. É outro desafio que se coloca. Exatamente. Bem, a rodada de negócios multissetoriais, como desenvolver esse trabalho? Então, a rodada de negócios é exatamente para procurar quem está querendo oferecer um serviço ou um produto para quem está comprando. Então, é feito um agendamento desses interesses, né? E a pessoa se inscreve lá, a gente vai ter lá todas as empresas que estão oferecendo produtos e serviços vão estar relacionadas. O interessado pode fazer a inscrição e participar. Então, é uma mesa de negociação mesmo, onde quem oferece ouve quem quer comprar ou quem quer produzir. Uma forma bem direta de interagir. Que facilitar a interlocução. Exatamente. Né? Sobre ainda a questão das capacitações, o que é que se pode esperar dessa 8ª Feira do Empreendedor? Olha, a gente tem grandes nomes que estão vindo, mas também tem coisas do dia a dia da empresa. Então, desde da vantagem da formalização, né, a gente vai ter até grandes nomes das startups. A gente tem uma startup que nasceu localmente, hoje já é uma startup transnacional, já está no Vale do Silício, que ele vai estar lá dizendo como foi a trajetória, como foi a vida, dando dicas para quem quer empreender nesse setor. Então, a gente vai ter uma gama são 100 e poucas palestras, 110 palestras à disposição dos empreendedores alagoanos. Pois bem, infelizmente estamos no minuto final da nossa entrevista e eu aqui antecipadamente agradeço a sua participação, Renata Fonseca, que é gerente de políticas públicas do Sebrae, por essa parceria que viabiliza aos micro e pequenos empreendedores a ter o seu negócio com sucesso. Né?
Obrigada. Algumas considerações? Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa parceria com a TV Assembleia. A gente está sempre aqui à disposição e convidar todos os empreendedores, então, que possam estar presentes na Feira do Empreendedor de 18 a 21 no Centro de Convenções. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.